Fala Brasil, beleza? Aqui hoje eu vou fazer esse vídeo curtinho para explicar para vocês os principais pontos aí da resposta inflamatória, beleza? Gente, é o seguinte, resposta inflamatória é uma resposta que pertence ao mecanismo natural ou inato do sistema imune, a divisão inata ou natural, tá? Então, coloquei aqui mecanismo, né? Seria pertencente, ó, pertence à imunidade inata do nosso sistema imunológico. Aquela divisão, né? Aquela grande divisão, tem a imunidade inata e tem a imunidade adquirida, tá? Vamos grifar isso aqui que é importante, ó, imunidade inata. Por pertencer à imunidade inata, as ações da resposta inflamatória são ações rápidas, de ação rápida e inespecífica. Beleza? Ou seja, o que a gente vai perceber aqui de sinais da inflamação, basicamente, são bem generalizados, são os mesmos sinais. Não existe uma especificidade se é um determinado vírus ou bactéria, as ações são geralmente as mesmas, tá? O que gera inflamação, né? O que gera inflamação? A gente vai falar um pouquinho dessa parte primeiro, para depois a gente entrar aqui qual seria o objetivo fisiológico da inflamação, tá? Mas o que gera inflamação é qualquer perturbação no órgão ou tecido. Por exemplo, eu posso pensar aqui uma invasão ao meu corpo, então um processo infeccioso, uma infecção provocado por vírus, bactérias, plateumintos, protozoários, fungos, ou até vermes, né? Uma infecção provoca inflamação. Eu posso pensar também em lesões, tá? Machucados. Por exemplo, cortei o dedo, né? Aquela região ali vai ficar inflamada, né? Vai ter o sangramento, vai ter processo de coagulação, vai ter processo de cicatrização, mas vai ter um processo de inflamação também que vai ajudar a restabelecer a ordem local. Eu posso pensar também em origens endógenas, origens do próprio organismo, né? Como, por exemplo, doenças ou manifestações, doenças autoimunes, que aí vão provocar, né, inflamações patológicas, inflamações que não deveriam acontecer, né? Então, existem várias doenças autoimunes. Diabetes tipo 1, por exemplo, é muito comumente uma manifestação autoimune, uma inflamação pancreática aguda que acaba matando as células beta produtoras de insulina. Beleza? Então, gente, a inflamação é uma resposta, é um evento posterior a isso que eu coloquei aqui, ó. Se um vírus, por exemplo, entra no seu corpo, se você pisa num prego, está descalço, né? O prego entra dentro do seu pé, se há alguma farpa no seu dedo, se você bate em algum lugar, se você vira o pé, distende um ligamento ou um tendão, isso tudo vai gerar um processo inflamatório, né? O processo inflamatório por si só, ele tem um objetivo, né? Vamos lembrar que ele é um processo fisiológico, ó, fisiológico, faz parte da nossa fisiologia, do nosso funcionamento, tá? E ele tem como objetivo, né, ele visa a recuperação do local, né, que está sendo inflamado. Ou seja, essa recuperação é a sua retomada das suas funções normais, voltar a funcionar normalmente, né? Então, se alguma coisa no seu corpo estraga, seja porque você quebrou essa coisa, né, uma lesão, seja porque algum bichinho, algum intruso entrou, essa coisa inflama, e aí esse processo de inflamação, ele pode ser entendido como uma série de processos que visam retirar a sujeira resultante dessa perturbação, combater aquilo que está causando a perturbação e retomar a normalidade, beleza? E aí a gente tem o sufixo it,
que vai aparecer pra caramba. O sufixo it, ele indica o quê? Inflamação de alguma coisa, né? Então, alguns exemplos aqui, ó, de inflamações, olha, hepatites. Hepatites. O que é hepatos? Fígado. Então, inflamação do fígado. E olha só que interessante, a inflamação do fígado ela pode ter várias etiologias, ela pode ter várias origens. Ela pode ser viral, existem vírus que causam inflamação no fígado. Ela pode ser medicamentosa, por uso excessivo de medicamentos. Pode ser por obstrução de vias biliares ou vias hepáticas. Então começa a entupir ali os ductos, né, que levam a bile para o pâncreas e para a vesícula biliar depois para o pâncreas, né? Então esse fígado ele fica inflamado por causa desse excesso de bile que não consegue sair. Pode ser por causa de vermes, existem alguns vermes que vão causar hepatites, né? Comprometimentos locais e mais sistêmicos no fígado, como por exemplo o esquistossoma mansoni, da esquistossomose, tá? Então existem vários tipos de hepatites. Hepatites, aqui ó, tendinite. Tendinites, inflamações nos tendões, né? Uma super famosa comum, a amigdalite, inflamação das tonsilas, né? Das amígdalas, que são órgãos linfóides e que são muito frequentemente inflamados quando tem alguma infecção próxima, até mesmo uma ativação do sistema imunológico linfático, beleza? Então, lembrar que o sufixo it, ele faz uma referência à inflamação. Quais são os sinais da inflamação? Então, vamos ver aqui embaixo quais são os 5 sinais da resposta inflamatória. Aqui, ó, vou deixar aqui. Olha que bonitinho, ó. 5 sinais. Esse GIF animado aí vai mostrar direitinho pra gente esses 5 sinais. E aí a gente vai fazer aquele exercício de fora para dentro, né, para entender aquilo que eu estou vendo, por que aquilo que eu estou vendo está acontecendo. Então, primeiro sinal muito interessante, olha para a cara do coiote aí, coitado. Ele não está com uma cara muito boa, né? Primeiro sinal que a gente pode falar seria o sinal de dor, né? A dor ela vai funcionar como um aviso de que aquela área, aquela região realmente não está muito bem, tá? Então ela tem um contexto evolutivo muito interessante, tá? Um contexto evolutivo. O indivíduo que sente dor numa região inflamada, ele evita aquela região. Então, evitando o uso daquela região, o processo de cura fisiológico ele pode ser feito com mais facilidade. Então, tem mais chances de cura. Um animal, por exemplo, quando recebe vacina, ele fica com a região muito dolorida, e mesmo que seja um animal super dócil, um animalzinho de casa, né, um cachorrinho super dócil e tudo mais. Quando você chega perto desse cachorro que tem uma reação vacinal mais exacerbada, ele pode inclusive reagir de forma agressiva, né? Na casa da minha mãe, por exemplo, tem uma cachorrinha que quando toma vacina, você tem que ficar uns 2 dias afastado dela, porque ela é a cachorrinha mais dócil que tem. Se você chega perto dela quando ela tomou vacina, ela fica super agressiva e tenta te morder, né? Porque fica com essa região doendo, ela fica mais amuada, ela fica mais sentida, né? Isso tem a ver com uma regulação evolutiva, de deixar o organismo em repouso para canalizar as energias para o processo de cura, tá? Essa dor também ela vai acontecer em decorrência a um efeito secundário a uma coisa que eu vou colocar aqui, ó, no número 2, tá? Que é o turgor. Turgor ou edema, tá? O edema vai ser o inchaço local. Inchaço do local. O local fica realmente muito inchado. E esse edema, esse inchaço, ele contribui para quê? Para piorar a dor. A dor ela é basicamente percebida pelo nosso sistema nervoso a partir das terminações não capsuladas, das terminações livres que existem no nosso corpo inteiro, são vias aferentes, né, que levam essa informação para o nosso sistema nervoso central. Essas terminações livres ou não capsuladas, elas basicamente percebem moléculas que estariam dentro das células, que são sinalizadores intracelulares que acabam extravasando quando você tem um tecido lesado, por exemplo, né? E essa célula estoura, tem coisa dentro da célula que não deveria estar no meio extracelular.
e elas acabam funcionando como substâncias sinalizadoras dessas terminações não capsuladas. Tem as famosas prostaglandinas, né, que são substâncias também relacionadas à percepção de dor, e tem também a própria questão mecânica do edema pressionar essas terminações nervosas, né, ficar muito inchado, e aí estimular essa sensação, essa percepção, e aí nosso cérebro interpreta isso como um sinal doloroso. Tudo bem? Então a dor tem um valor evolutivo muito importante, beleza? O edema, né, que ele é um inchaço local, a gente vai entender daqui a pouquinho por que isso acontece, tá? Ele contribui para a dor também, tá? Além disso, além do turgor do edema, a gente tem um calor local, tá? Então, a região fica mais quente. Nós vamos discutir agora por que isso acontece. Além do calor local, olha aqui na figura como que ficou esse galo aqui do coiote. Ó, esse galo do coiote, ele mostra de uma forma bem exagerada esse edema, esse inchaço. A carinha dele, né? A dor. Aqui não dá pra gente perceber o calor, mas dá pra gente perceber que essa pele não tá aquela pele clara. Como é que tá? Tá vermelha, né? Vermelhidão. A gente pode chamar isso aqui de rubor. Rubor ou vermelhidão. Brasil, de certa forma, esses 4 primeiros sinais são interrelacionados e eles são provocados basicamente por uma mesma ação fisiológica no local inflamado. E que ação fisiológica que é essa? É a vasodilatação. Tá? Então, tudo isso aqui, como eu vou demonstrar para vocês agora, é resultado de vasodilatação do local inflamado. Tá? Do local. E tem mais um sinal importante da resposta inflamatória, que seria a perda da função, perda temporária da função. Essa perda pode ser total ou pode ser parcial, beleza? Vou dar alguns exemplos interessantes. Pensa no seguinte, o elevador do seu prédio ele está estragado. Né? O processo inflamatório é o processo que vai tentar consertar aquele elevador do seu prédio, beleza? Se o elevador do seu prédio ele estiver estragado, você vai ter confiança de usá-lo? Você vai poder usá-lo? Não, você não vai poder usar, você vai ter que usar as escadas. Então, enquanto o processo de conserto do elevador, ou seja, processo inflamatório do tecido estiver estabelecido ali, reparando, regenerando, recuperando aquele tecido, aquele órgão, aquela região, muitas vezes a função ela é suspensa totalmente ou vai ser parcialmente suspensa. Tranquilo? Entendeu pela analogia? Então vamos pensar um exemplo interessante. Intestino. Intestino inflamado, né? Uma diarreia, por exemplo, é sinal de uma inflamação do intestino. Intestino grosso, muito importante para a reabsorção final de água e sais minerais. Quando você tem diarreia, qual que é o sinal mais evidente? Fezes liquefeitas. Aquela água que seria reabsorvida, né, no funcionamento normal do intestino, acaba não sendo reabsorvida, ou seja, uma função de reabsorção está sendo aí comprometida temporariamente. Tudo bem? Deu para sacar como é que funciona? A partir dessa ideia, então, a gente consegue concluir algumas coisas importantes. Determinados órgãos que têm funções muito importantes no nosso corpo não podem inflamar de forma alguma, porque senão eles colocam em xeque a sobrevivência imediata do indivíduo. 2 órgãos que a gente pode lembrar que se inflamam, vão inflamar numa intensidade tão grande que podem provocar o óbito do paciente, da pessoa. Coração, né? As miocardites, gente, a inflamação da musculatura cardíaca, diferentemente de uma pericardite, né, que é a inflamação das camadas mais externas do coração, mas uma miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, é muito grave. Ela pode, inclusive, parar o coração. Né? Você pensa nessa ideia de que se o órgão inflamado ele para de funcionar temporariamente, o coração é um tipo de órgão que não se pode dar esse tipo de luxo. O coração simplesmente não pode virar para o seu corpo e falar assim, olha, eu vou ficar uns 3 dias sem bater para eu poder recuperar dessa inflamação, dessa lesão, depois a gente volta, vida volta ao normal. Isso não existe para o coração, parada cardíaca leva à morte. E aí o cérebro também, né, gente? A encefalite são muito graves, podendo causar danos irreversíveis e até mesmo o óbito do paciente, tá? Então, existem
algumas estratégias evolutivas fisiológicas, por exemplo, para o sistema nervoso central, que impedem que o sistema nervoso central inflame com a mesma frequência que a sua amígdala, por exemplo, ou que um tendão do seu corpo, por exemplo. Existem certas barreiras, como por exemplo a barreira hematoencefálica, que vai impedir o processo inflamatório. Então, existem certas regiões que são privilegiadas ou são, vamos dizer assim, a lógica imunológica, a lógica imune dessas regiões, desses órgãos, funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Beleza? Então agora vamos entender o seguinte, por que essa vasodilatação ocorre? Qual que é o objetivo desse processo? E por que essa vasodilatação está ligada à vermelhidão, está ligada ao calor local, está ligada a um edema e de certa forma ligada, né, à dor, porque parte da dor vem do próprio edema. Vem aqui do lado aqui para a gente ver direitinho. Então aqui do lado eu tenho uma figura mostrando os efeitos dessa vasodilatação, tá? Então a primeira coisa que a gente vai anotar aqui é o seguinte, aqui eu tenho um capilar em dois momentos diferentes, tá? Então esse aqui é o capilar no tempo igual a 1, e aqui eu tenho o capilar no tempo igual a 2, tá? Então daqui para cá aconteceu o processo de vasodilatação, tranquilo? Eu quero que vocês reparem o seguinte, existem setinhas aqui, ó, mostrando a saída de alguma coisa, né? Vamos lembrar que os capilares são revestidos por uma única camada de células, as células do endotélio. Essas células são justapostas, mas não são totalmente unidas. Isso significa que existe uma espécie de uma peneirazinha muito fina que deixa escapar, vou usar a cor aqui do esquema, ó, que deixa escapar um líquido que vem do plasma do sangue, né? E esse líquido, ele contém, em condições normais, muitas coisas importantes para o tecido onde esse capilar está passando. Então, o que vai ter nesse líquido, por exemplo, que normalmente sai? Tem água, né? Tem nutrientes, tá? Tem nutrientes, tem gases respiratórios, moléculas pequenas, moléculas de baixo peso molecular, baixo ou médio peso molecular. Quando a gente tem vasodilatação, tá? O processo de vasodilatação, ele faz duas coisas. Primeiro, ele aumenta o calibre. Então, o calibre do capilar, ele aumenta. Beleza? Então, eu tinha o calibre um pouquinho reduzido aqui, e agora o meu calibre aumentou. E outra coisa, as mesmas células que estavam antes mais justapostas, agora precisam formar um tubo que tem um calibre um pouco maior. Como que eu fecho essa conta matemática aí? Invariavelmente, o que vai aumentar aqui também, ó, olha aqui onde que eu estou apontando aqui com a canetinha e estou riscando. Você vai ter um maior espaço, mais espaço de saída desse fluido. A gente vai falar que aqui, ó, além dessa vasodilatação, eu estou aumentando também a permeabilidade desse capilar. Deixa eu ver aqui do lado se não está comendo, não. Permeabilidade capilar. Isso indica, então, que antes, com uma certa permeabilidade padrão reduzida, eu tinha uma quantidade de líquido saindo, né? O que eu vou invariavelmente aumentar? Se eu estou aumentando o tamanho do buraco do ralo da pia, mais água vai escapar. Então, olha só, perceba que o tamanho da setinha aumentou significativamente. E aumentou também o tamanho das setinhas e a área aqui, ó. Então, a gente vai ter um exudato, uma saída de líquido muito mais significativa. Esse aumento da permeabilidade capilar vai fazer com que saia mais o quê? Mais água, né? Então, você vai ter mais líquido saindo, mais água saindo. E essa vai ser a principal razão do quê? Do edema. Tá? O edema nada mais é do que o inchaço resultante de excesso de líquido no interstício, ou seja, no tecido que circunda aquele capilar. Se eu estou aumentando a permeabilidade capilar, eu estou favorecendo mais água para sair. E aí essa água vai ficar presa no tecido, né? Porque a quantidade de reabsorção de água vai permanecer mais ou menos constante.
Então é como se a gente pensasse o seguinte: a entrada de água no tecido aumenta, mas a saída de água do tecido, de líquido do tecido, permanece ainda mais ou menos constante. Então eu vou ter um acúmulo de líquido no tecido. Edema é a mesma coisa que o quê? Que acúmulo de líquido nos tecidos. Aí você deve estar me perguntando assim: Pagi, mas por que é bom ter edema? Né? Por que o edema vai ser bom? Ele vai causar dor, beleza, mas outras coisas causam dor também. O edema, claro, contribui para a dor. Mas na verdade, gente, a gente tem que entender que o edema, na verdade, ele é um efeito colateral. Colateral. Primeiro, vamos analisar o valor da vasodilatação. A vasodilatação. Por que ela é importante? Primeira coisa, por que a vasodilatação é de fato importante? Porque ela aumenta, ó, o fluxo sanguíneo local. E quando a gente tem o fluxo sanguíneo aumentado, vão chegar mais oxigênio, vai chegar mais nutrientes para essa região, vão chegar mais células de defesa, mais leucócitos, que são as células que me ajudarão muito no combate e na resolução dessa inflamação. É como se a gente pensasse assim: um capilar constrito normal, né, no seu estado normal, sem constrição, tá? Então esquece esse constrito, é contraído, né? Imagina um capilar normal, é uma via importante da sua cidade. Só que está lotada de carro. E aí eu quero que uma ambulância passe por essa via, por essa avenida. Se pudesse, com uma varinha mágica, né, aplicar nessa avenida aí uma mágica, alguma coisa, e alargar essa avenida, eu teria uma maior distribuição dos carros e aí a ambulância conseguiria fluir, conseguiria se deslocar com mais fluidez. O que a gente quer é aumentar o fluxo sanguíneo para favorecer a chegada dos leucócitos, das células de defesa do nosso corpo, que vão ajudar muito no processo de recuperação da inflamação. Até mesmo porque o tecido inflamado ele possui algumas células residentes, como a gente vai ver daqui a pouco. Porém, a grande ajuda vem pelo sangue. O sangue é o grande transportador de substâncias e componentes entre os nossos sistemas do nosso sangue, né? Então, olha só que interessante. Essa célulazinha aqui, ó, que está assinalada de verde, a gente pode pensar que representam os leucócitos. Percebam que os leucócitos em condições normais, aqui, ó, não conseguem passar para fora do capilar. Porém, quando você tem um aumento dessa permeabilidade capilar, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está se espremendo. Você já viu gato passando debaixo de lugarzinho? Você olha às vezes um gato, né, normal, um espacinho desse tamanhozinho assim, ó, e o gato consegue passar. Rato também consegue fazer isso assim de uma forma muito tranquila, né? Essa migração aqui, ó, que vai ser favorecida. O edema acaba sendo um efeito colateral disso, mas aqui a gente tem um processo muito importante, uma migração de células brancas do sangue para o tecido. E essa migração vai ser chamada de diapedese. Tá? Diapedese. Então a gente vai ter células brancas que residem no sangue, identificam o local inflamado por vários mediadores químicos e começam a aderir na superfície do endotélio, grudar na superfície, rolar até, eles vão rolando, literalmente rolando, até achar essa interrupção do endotélio. E aí eles começam a se esgueirar, começam a se esfregar e conseguem realizar essa diapedese e atuar no local da inflamação. O que está faltando agora a gente fechar para entender o processo inflamatório? Quais células estão envolvidas e que tipo de substância que pode ser liberada para fazer com que esse vaso dilate, né? Então essa vasodilatação aqui, ó, ela vai ser, né? Ela vai ocorrer de acordo com a liberação de uma substância. Essa substância começa com H, ela chama heparina. Não, não é a heparina, né? O Pagi sempre escreve heparina primeiro. Também é com H, mas é a histamina, tá? Histamina, ação vasodilatadora. Tem heparina também?
Tem heparina também, de ação anticoagulante. Vai garantir que esse sangue fique bem fluido, fique bem líquido, evita a formação de coágulos para não interromper esse aporte sanguíneo necessário nesse momento. Beleza? Então, olha só, para a gente terminar, quais são as células participantes desse processo? Vou subir um pouquinho aqui. Olha aqui, ó, já está o título aqui, ó, olha que beleza. Né? Então, vou chegar aqui um pouquinho para o lado para ficar mais fácil. Olha, quais são as células participantes? Vou criar um código de cores aqui. Ó. De laranja, eu vou escrever as células residentes dos tecidos. Normalmente, os tecidos conjuntivos possuem essas células. E, normalmente, os locais inflamados, eles possuem também na sua composição tecidos conjuntivos. Então, a gente tem, olha, os macrófagos, tá? Que tem função de quê? Fagocitose, né? Eles fazem fagocitose, ó. Fagocitam partículas estranhas. Beleza? Do tecido conjuntivo, nós também temos os mastócitos. Os mastócitos liberam heparina e histamina. Tá? Histamina. Heparina de ação anticoagulante, histamina de ação vasodilatadora. Todos esses dois são residentes de onde? Do tecido ou dos tecidos conjuntivos. Tá? Deixa eu colorir aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Ó. Até onde que eu posso escrever ali? Deixa eu ver. Tecidos conjuntivos, beleza? Próprios. Próprio. Tecido conjuntivo próprio. Além dos macrófagos e mastócitos, nós vamos ter circulantes no sangue. Vou escrever de roxinho aqui, ó. Olha aqui. Os monócitos. O que eles são? Eles, após a diapedese, então eles ficam no sangue. Eles fazem diapedese, tá? Então, após a diapedese, transformam-se em macrófagos. Ou seja, depois da diapedese, depois que eles saem da corrente sanguínea, eles vão virar macrófagos onde? Lá no tecido conjuntivo. Função que? Fagocítica, beleza? O que mais? A gente ainda tem os neutrófilos. Tá? Os neutrófilos, eles também são fagócitos. Fagócitos. Também são fagócitos. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Se uma região for inflamada, né, por exemplo, pela entrada de um antígeno, de um vírus, esse vírus vai ser fagocitado, por exemplo, por um macrófago. Esse macrófago vai começar a liberar mediadores pró-inflamatórios que vão atrair mastócitos para o local. Os mastócitos, quando eles identificam essa região invadida, começam a liberar, então, histamina e heparina. Isso vai fazer com que os vasos sanguíneos locais fiquem dilatados. E aí, a gente precisa fechar a nossa explicação dos sinais, né? Primeiro, o edema eu já expliquei. O edema ele é causado pela saída excessiva de líquido a partir dos capilares, uma vez que essa permeabilidade capilar aqui aumentou. Outra coisa, o que provoca o calor? O calor, ele vem do aumento do calibre dos capilares. Vê se faz sentido. Olha, o aumento aumenta o quê? A liberação de calor. Faz sentido, não faz? Porque você vai ter mais uma área muito maior de circulação. Você tem mais sangue circulando ali. E como o sangue ele vem de dentro, ele circula no seu corpo, ele tem muita água, e a água tem um calor específico muito alto, ela carrega parte dessa temperatura para tudo quanto é lado. Se ela está numa superfície, né, em contato com ar, maior superfície,
diferença de temperatura, né, desequilíbrio térmico, o mais quente libera calor para o mais frio. Então você vai ter uma maior liberação local de calor por causa dessa vasodilatação. E essa vasodilatação também, como a gente viu ali antes, que vai contribuir para a vermelhidão, né, uma maior área dos capilares faz com que a gente enxergue mais o sangue. A nossa pele, ela é toda passa por, na derme da pele, um monte de capilar. Mas como eles estão no seu estado normalizado, a gente vê pouco desse sangue. Mas quando esses capilares estão mais dilatados, a gente vê, porque a nossa pele é um pouquinho transparente, esse sangue passando por um espaço maior. Beleza? Então vamos ver se os 5 sinais da inflamação já foram explicados para a gente depois fazer aquela questãozinha ali do lado. Olha só, Brasil, vem aqui comigo. O edema já foi explicado, a dor também, o calor, o rubor e a perda da função também. Então é isso, tá? Quando a gente fala de inflamação, a gente tem principalmente essa vasodilatação que provoca todos os sinais. E é importante que vocês entendam que a vasodilatação, aumentando a permeabilidade capilar, facilita a saída de células importantes do sangue que vão ajudar a formação e recuperação desse tecido. Muitas vezes, a migração desses neutrófilos, olha só, deixa eu colocar uma coisa aqui interessante que você vai gostar, olha. Depois que os neutrófilos fagocitam, né, as partículas ali e tudo mais, a gente vai começar a perceber um acúmulo de um material purulento, o pus. E ele vai estar rico em piócitos. O que seriam os piócitos? São os neutrófilos mortos presentes no infiltrado inflamatório. Vulgo pus. Beleza? Então, o que acontece? O pus, ele é um líquido, né, meio amarelado, viscoso, leitoso, resultante desse processo. É como se fosse o saldo final daquela grande batalha, onde você vai ter várias células mortas que morreram na função delas de defender o nosso organismo, resíduos de tecidos ali e tudo mais, e dependendo da área purulenta, esse pus ele vai ser lentamente reabsorvido pelo corpo, ou então ele vai formar um abscesso. E aí, normalmente esse abscesso ele precisa ser furado, né, lancetado, enfim, drenado para fora do corpo, para acelerar esse processo de reestabelecimento da ordem. Tudo bem? Então, lembre-se que o pus ele é um resultado final, ele é uma sobra do processo inflamatório. Fechou? Agora, para a gente finalizar, vamos pegar aqui, ó, questãozinha que eu selecionei para a gente responder. Vocês devem lembrar dessa questão, né, gente? Olha só. Essa questão da PUC Minas. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, charge abaixo se refere às consequências ou características da inflamação. Calor, avermelhamento, inchaço. Aqui está escrito inchação, né? Inchação, dor e perda da função. A esse respeito, é incorreto afirmar. Vamos fazer a análise, então, das questõezinhas aqui, gente. Se não existisse o processo inflamatório, os micro-organismos penetrariam nas mucosas e feridas, proliferando e, finalmente, comprometendo de tal forma o organismo hospedeiro que fatalmente o matariam. Bom, essa questão, essa alternativa, ela está meio esquisita. Então, eu vou saltar ela, vamos para a letra B. Existem ocasiões em que o processo inflamatório pode interferir seriamente na função do órgão acometido, podendo até mesmo levar a uma condição mais ameaçadora que a agressão inicial. Gente, essa alternativa está certíssima, né? Muitas vezes a gente ouve, principalmente para a galera ainda que não estudou muito essa parte, né? Na área da saúde, na área de biológicas, que inflamação é uma coisa ruim. Até mesmo porque existem drogas anti-inflamatórias, corticoides têm ação anti-inflamatória, existem vários medicamentos anti-inflamatórios. Acontece que a inflamação ela tem, né, o seu caráter fisiológico, mas também ela pode passar por uma condição que patológica.
tá? Então, a borda, a fronteira entre uma inflamação fisiológica e patológica, ela é muito tênue, ela varia de indivíduo para indivíduo, ela varia de doença para doença. Por exemplo, a gente vê a COVID, né? A COVID-19 é uma doença que os óbitos provocados pela COVID estão muito relacionados a uma inflamação muito exacerbada, exagerada em determinadas pessoas. Algumas pessoas reagem ao vírus de uma forma inflamando muito intensamente, e esse processo inflamatório sistêmico ele acaba interrompendo vários processos fisiológicos e provocando a morte da pessoa, inclusive são processos trombogênicos, né, que causam a formação de trombos e tudo mais. Mas enfim, existe sim esse fato. Né? No momento que a inflamação ela passa a ser mais prejudicial do que ela deveria ser, aí o médico, né, o profissional da saúde adequado, gabaritado, que estudou e tudo mais, né, que é o médico, ele vai saber identificar esses processos inflamatórios e inibir essa inflamação para dar melhor qualidade de vida para o paciente, né, para dar uma recuperação. Porque muitas vezes realmente a inflamação sai do controle, sobretudo em doenças também autoimunes, né? Então essa aqui tá ok, tá? Essa aqui é verdadeira. Ele está pedindo a incorreta, né? Tudo que possa agredir o organismo pode ser considerado como eventual agente etiológico. O ethos é aquilo que está por trás, né? A causa, o agente causativo da inflamação. Uma vez que ela é uma resposta orgânica a lesões de tecido por qualquer agente físico, químico ou biológico. Físico, químico ou biológico, né? Pode ser um ser vivo causando essa inflamação por meio de uma infecção, pode ser um agente físico por conta de uma lesão, pode ser um agente químico também, uma substância que pode provocar uma reação inflamatória. Essa aqui também está ok. A dor e o edema que acompanham o processo inflamatório foram selecionados positivamente para a sobrevivência dos animais, também está certo. Então, a gente fica com a letra A. Olha como é que a letra A está estranha. Se não existisse o processo inflamatório, os micro-organismos penetrariam nas mucosas feridas. Espera aí, eles já penetram, né? Tendo processo inflamatório, eles já penetram. Existem muitos micro-organismos que conseguem penetrar mucosas feridas. Então, o processo inflamatório não evita que os micro-organismos penetrem as feridas ou mucosas, mas ele combate esses micro-organismos e impede que eles proliferem. Essa questão está um pouco estranha porque está dando a ideia de que o processo inflamatório impede a penetração desses micro-organismos, quando na verdade ele não faz isso. Tudo bem? Então a resposta é letra A. Tranquilo? Pessoal, é isso aí, tá? Essa foi aquela explicaçãozinha um pouco extra que eu estava prometendo para vocês sobre inflamação. Tudo bem? Vou acabar a gravação aqui agora e até mais.